pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Feliz 2015 para você que estiver acompanhando aí. A gente está retomando aqui o trabalho aqui no canal já no começo do ano, para aproveitar o período de férias que eu estou tendo aí. Dessa vez eu gostaria de debater um pouco um assunto, esse assunto é a violência, né? Bom, a violência é uma coisa ruim, né, que a gente tem na sociedade, é uma coisa ruim, na verdade, que existe no mundo, não somente na sociedade humana, e a gente sempre busca um meio de se proteger da violência, de se afastar, de evitar que a violência chegue até nós. E existem muitos grupos, ONGs e religiões, enfim, que criam filosofias, criam formas de pensamento a respeito da violência, do porquê que ela ocorre, o que fazer e assim por diante. Só que nem sempre esse pessoal estuda realmente a violência, né? E algumas vezes as propostas que eles levantam são estúpidas e nem mesmo pelo fato de elas serem estúpidas elas deixam de serem relevantes, elas acabam até se tornando importantes em alguns casos. Então vamos debater algumas delas aqui. Bom, primeiramente, tem ONGs, por exemplo, aqui no Brasil existem algumas ONGs que debatem que a violência é causada pela presença de armas de fogo, né? Que a solução para a violência é acabar com a presença de armas de fogo. Outros associam a violência à, à existência de videogames violentos, né? Outros associam a violência a uma questão de religião, né? Que se caso uma determinada religião fosse seguida, a violência ia acabar no mundo, que a violência é causada por outras crenças ou por demônios, ou seja lá o que for. Bom, a violência é uma coisa que existe, é uma coisa meio irracional, né? É uma coisa que chega a ser até ser, de certa forma, estúpida. Como, por exemplo, existem times de futebol que possuem torcidas organizadas que se encontram e entram em conflito e um indivíduo mata o outro porque o outro usa a camiseta de um time diferente. Para mim não faz sentido nenhum, eu nem de futebol eu gosto. Não, enfim. E existem outras formas de violência também que são coordenadas, como por exemplo alguns idealismos políticos onde uma pessoa controla outras pessoas e assim um indivíduo mata outro, age de forma violenta porque está seguindo ordens. Aí já é uma questão comportamental, né? De que o ser humano ele tem uma mentalidade que busca seguir um líder, né? Caso a pessoa ela não tenha uma posição muito bem definida a respeito de um assunto, caso surja um líder que diga a ela o que fazer, ela faz aquilo. Ou, por exemplo, a pessoa pode ser persuadida. Bom, enfim, eu não sou psiquiatra, não sou estudioso nessa área para debater muito a respeito dessa questão da influência da liderança sobre o comportamento humano. Mas enfim, vamos começar aqui a utilizar algumas analogias aí para debater a respeito da violência. Bom, primeiramente, violência é uma coisa que não está relacionada apenas à espécie humana, nem muito menos somente ao Brasil. A violência ocorre na sociedade humana no mundo todo e também em outras espécies de animais. Existem espécies de animais que matam, onde um indivíduo mata outro indivíduo da mesma espécie por N motivos. Então a violência é uma característica inerente à natureza dos seres vivos, né? Os seres vivos, em algumas ocasiões, agem de forma violenta com os indivíduos de outras espécies e até com indivíduos da mesma espécie. Bom, agora falando aqui de sociedade humana. Para
quem não conhece o canal, eu sou praticante de arte marcial japonesa, e eu costumo mostrar algumas armas aqui no canal, e tem até parente meu, uma tia minha, que fala: você fica mostrando essas espadas, essas facas aí, você fica incitando a violência. Bom, aqui, por exemplo, tem uma espada, né? Uma espada de verdade, capaz de causar um ferimento letal. E eu nunca matei ninguém com uma espada e tendo treinamento para isso. Bom, mas voltando ao nosso assunto, a sociedade japonesa ela foi dominada por samurais durante muito tempo. Os samurais surgiram em períodos de guerra e depois pacificaram o Japão, né, politicamente, e assim o Japão passou por um período de paz, e os samurais eles passaram a ter alguns hábitos devido ao fato dessa questão de terem passado por períodos de guerra, né? Um deles é que o samurai estava sempre armado. O samurai sempre tinha uma ou duas espadas ao alcance das mãos. Mesmo quando ia dormir ou dentro de casa, o samurai guardava a espada maior, ficava com uma espada menor, essa espada menor dormia do lado do travesseiro do samurai, né? Porém, em algumas poucas situações, o samurai era proibido de portar suas espadas. Só que isso vai um pouco contra a filosofia do guerreiro, né? De passar de guerreiro, né? De uma pessoa capaz de resistir a um combate, né? Se passar para uma condição de pessoa indefesa, né? Então os samurais criaram um meio de estarem armados numa situação onde eles não poderiam estar armados. Os samurais desenvolveram uma técnica de se utilizar o leque como arma, né? O leque fechado se utilizava como porrete, e criaram técnicas bem elaboradas para se utilizar um objeto que não é uma arma para ser empregado como arma efetiva, né? Em situações em que a vida dele estaria em risco, né? Então o ser humano, ele, em situações de risco, ele vai pegar objetos que estão ao alcance das mãos e vão transformar esses objetos em armas. Assim como em várias culturas, como por exemplo na cultura de Okinawa, que a ilha onde surgiu o karatê, as pessoas utilizam como armas. Nas artes marciais tradicionais de Okinawa, utilizam como arma o remo, panelas, foices de colher arroz e outros objetos do dia a dia acabam se tornando armas nas mãos dessas pessoas. Então o ser humano ele tende a criar ferramentas para se proteger ou para atacar também. Existem casos onde ocorre violência doméstica e ninguém tem arma de fogo, e uma pessoa pega a faca na cozinha e esfaqueia a outra por um motivo passional, né? E aí que tá. O ser humano sempre cria meios de utilizar objetos como armas, e como eu disse, algumas ONGs debatem que o problema da violência é a presença de armas. Então vamos ilustrar um pouco o quão absurdo é essa argumentação. Aqui, para analogia, né, para ilustrar um pouco o que eu quero dizer, aqui eu tenho uma pistola de airsoft, um objeto que não é uma arma de verdade, apesar de se parecer com uma, não dispara munição real, ele dispara bolas de PVC muito pequenas, através da ação de uma mola que comprime ar. E digamos que fosse uma arma de fogo de verdade, um bandido pega e mata uma pessoa na rua e larga a arma no chão. E assim já é uma coisa meio absurda, né? E aí chega um policial e vai investigar o caso, o homicídio, encontra a arma e a causa do crime. Enfim. Então a causa do crime agora não é mais o bandido, não é mais a motivação do bandido, mas a
a arma que ele utilizou. Não, isso aqui foi o meio que ele utilizou para cometer o crime. Se não tivesse isso aqui, ele utilizaria uma pedra, como se faz há milhares de anos na história humana. A arma de fogo, como nós conhecemos, é uma invenção relativamente recente. Se formos analisar a história da sociedade humana, a arma de fogo foi inventada há pouquíssimo tempo, né? E, bom, com relação à religião, você tem aí alguns grupos religiosos, pessoas que seguem alguma religião e apontam para outros grupos que seguem outras religiões e afirmam que aquele grupo é responsável pela violência devido às crenças que eles possuem, que a religião deles incita a violência. Bom, radicais religiosos existem em todas as denominações. Eu sou ateu. Bom, já fui evangélico, já fui católico, enfim, mas o que eu quero debater é o seguinte: existem grupos radicais dentro de vários tipos de religiões. Já aconteceu isso entre os hindus, entre os budistas, entre os muçulmanos, entre os cristãos. Todos os grupos religiosos, uma parte desses grupos encontrou um motivo pelo qual matar ou morrer, né? E o problema, no caso, não é a religião, né, mas sim uma interpretação errônea. E esses pequenos grupos acabam queimando o filme da grande maioria, que são pessoas comuns, como eu e você, que tem uma crença em algum dogma, né? E as pessoas seguem um ensinamento buscando um refinamento espiritual, buscando uma forma de melhorar como indivíduo, como melhorar suas vidas, né? Enquanto isso, existem outras pessoas que utilizam isso como motivação para agir de certas maneiras e causar violência, né? Porque eles acreditam que outro grupo merece morrer porque eles não seguem a mesma religião, né? Enfim, existem aqueles que afirmam aí que o mundo hoje em dia é mais violento porque as crianças estão expostas a jogos que possuem violência, né? Bom, enfim, como o pessoal aí que gosta de videogames costuma falar, pô, eu jogava Mario quando eu era pequeno, nem por isso eu fico entrando dentro de canos, muito menos virei encanador, né? Enfim, e agora eu gostaria de apresentar para vocês um caso. Aqui eu tenho uma imagem de uma múmia, né? A múmia de um homem chamado Otzi, que morreu há aproximadamente 5.300 anos atrás, muito antigamente. Então ele não estava em contato nem com as armas de fogo que nós temos, as armas brancas que nós temos, com os samurais, nem com as religiões que nós possuímos. Ninguém prometeu 32 virgens para ele, menos ainda ele cresceu jogando videogames. Bom, enfim, o Otzi é uma múmia muito interessante. Ele é uma das múmias mais antigas que existe. Tem ele e uma outra múmia egípcia, enfim, mas o caso dele é interessante porque ele foi assassinado, né? A princípio, quando encontraram ele estava congelado numa montanha e se pensou que ele fosse um pastor de cabras, que foi pego por uma tempestade de neve e morreu devido ao frio. Porém, analisando os objetos dele, foi identificado que a faca e as flechas dele e as roupas dele continham resquícios de DNA do sangue de 4 pessoas. 4 pessoas, né? E aí foi feito um raio-x do corpo dele e encontraram uma ponta de flecha no ombro dele e constatou-se que ele morreu devido ao ferimento da flecha, que atingiu uma artéria
e causou a morte dele. Então 5.300 anos atrás já existia violência, e a violência ela segue sendo relatada, documentada na história da humanidade em todas as regiões do mundo, em todas as culturas, né? E assim como eu falei, a violência é uma coisa que existe em todas as espécies de animais. Então, se fala de uma cultura de paz, de um mundo sem violência, isso é uma utopia. E o nosso governo adora uma utopia, diga-se de passagem, né? O problema é que o pessoal começa a colocar isso como leis, e hoje em dia o que tem ocorrido é que a sociedade está se tornando cada vez mais encarcerada, privada de meios de se defender, num mundo onde a violência existe, onde a violência é uma constante. E o mais coerente não é criar uma política de desarmamento como é o Estatuto de Desarmamento, que é uma lei imbecil que vigora aqui no Brasil, que impede que as pessoas tenham condições de se defenderem, né? E não é coerente isso, porque a violência ela sempre vai existir, mesmo que você cerque sua casa com um muro, coloque câmeras para todos os lados. A violência ela pode surgir dentro da sua casa, e a câmera não vai impedir que uma pessoa cometa um assassinato. As pessoas cometem assassinato até com testemunhas em volta, por N motivos, utilizando vários tipos de objetos. Nos Estados Unidos, a arma mais empregada para crimes é o martelo. E aí vamos proibir martelo? Vamos proibir faca de cozinha, como está sendo feito na Inglaterra? Já proibimos arma de fogo, né? Por que a gente não pode aceitar que a violência é uma coisa que existe, que todos nós estamos expostos a ela, então vamos procurar meios efetivos para que a sociedade possa se defender de agressões injustas, para que o indivíduo possa efetivamente se proteger de uma outra pessoa maior, mais forte, mais rápida, mais treinada, né? É direito das pessoas poderem se defender. E as políticas de desarmamento não são a solução. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, debatam bastante aí, podem deixar comentários aí embaixo aí. Eu espero que todos tenham um bom ano livre de violência em suas casas e suas famílias. Obrigado por terem assistido novamente, e até mais.